Marcos capítulo 16, verso 15. Nós acabamos de ler que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, e após a sua ressurreição, ele fala isso com os seus discípulos. Verso 15, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a palavra do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por podermos ter o privilégio de estarmos na Tua casa, Te adorando, Te servindo, reconhecendo a Tua grandeza, agradecendo, Senhor, a tão grande salvação que nos deste. Pedimos a Deus que o Senhor possa transmitir essa verdade maravilhosa a todos aqueles que estão aqui hoje, e que saiam daqui pessoas transformadas, pessoas que realmente creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pelo batismo do nosso irmão André Júnior. Te agradecemos que o Senhor trouxe ele ao conhecimento, ao entendimento da Tua palavra, e ele recebeu o Senhor na sua vida e passou a ser uma nova criatura. Te agradecemos, ó Deus, por esse milagre operado pelo Senhor. Que o Senhor, Deus, possa fazer esse milagre hoje também, de salvar mais alguém, e que muitas pessoas ainda sejam batizadas, não só nessa igreja, mas em todas as igrejas espalhadas na face da terra. Abençoa também nossa irmã Gisele, Senhor, que faz anos hoje, que o Senhor continue abençoando, dando saúde, dando paz, dando alegria ao seu coração, ó Deus. Abençoa tua serva, o Oséias, abençoa seus filhos, a sua casa, sua mãe, toda a sua família, sejam abençoados pelo Senhor. E cada irmão que está aqui presente, ó Deus, seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Salvador Jesus Cristo, Ele deu muitas instruções enquanto Ele estava aqui nessa terra. Ele deu muitos mandamentos, Ele orientou sobre vários assuntos, mas quando Ele estava no final do seu ministério terreno, depois de ter sido crucificado, de ter morrido, de ter ressuscitado, e um pouco antes dele ter subido, retornado à glória celestial, ele dá esse último e maior mandamento à igreja de Jesus Cristo, o seu povo. Ele diz para a igreja, pouco depois ele retornaria para a glória. Ele diz assim: olha, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda a criatura. Então o mandamento do Senhor é: igreja, movam-se, vão por todo o mundo, diz o nosso Senhor. Vão por toda a terra, vão por todos os países, todos os continentes, onde houver seres humanos, vão e preguem a todas as criaturas, isso é, todos os seres humanos. E eu queria destacar esse pregue. O que é pregar? Qual a diferença de palestra e pregação? Ou preleção? Ou aula? A pregação envolve ensino, mas a pregação é uma proclamação debaixo da autoridade de Deus, da verdade de Deus e da unção do Espírito Santo. Então a pregação é uma transmissão de verdade e uma transmissão de poder. Na pregação, uma verdade é anunciada, não é discutida, não é debatida, não é colocada para provar se é certo ou errada, ela é anunciada, é proclamada. Então, o nosso Salvador, ele fala: olha, vão por todo o mundo e proclamem, preguem, anunciem com toda a autoridade, com toda a unção,
falem, divulguem o quê? O Evangelho. Preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. E a toda a criatura. Então, Jesus está dizendo o seguinte: vá ao Japão e pregue o Evangelho. Vá à Índia e pregue o Evangelho. Vá aos Estados Unidos e pregue o Evangelho. Vá à Alemanha e pregue o Evangelho. Vá à Argentina e pregue o Evangelho. Vá ao Brasil e pregue o Evangelho. Lá no Alasca, pregue o Evangelho. No Polo Norte, no Polo Sul, pregue o Evangelho. Em toda a terra, pregue o Evangelho. Não importa a religião que eles têm. Para Jesus Cristo não existe hemisfério sul, ocidental e oriental. Toda a terra pertence ao Senhor. E o Evangelho é para todos os seres humanos, brancos, negros, vermelhos ou amarelos, crianças ou velhos, cultos ou ignorantes, ricos ou pobres. O Evangelho é para toda a criatura, para todo ser humano. E quando Jesus falou, vá e pregue o Evangelho, ele não estava dizendo, olha, vocês vão, criem igrejas, criem casas de oração e preguem o Evangelho ali dentro daquelas igrejas e num púlpito. Não. Ele fala o seguinte: irmão, você prega o Evangelho no teu trabalho. Você, irmã, prega o Evangelho na tua casa. Você, irmão, prega o Evangelho no colégio. Prega o Evangelho na rua. Prega o Evangelho em todo lugar. Prega o Evangelho a todos os seres humanos. Desde aquele que está lá no presídio, que é assassino, até aquele que é moralista, aquele que é bonzinho, aquele que é rico, aquele que é pobre, a toda criatura, prega o Evangelho. Então nós notamos que Jesus manda pregar uma mensagem só, ele não tem outra mensagem. A mensagem é o Evangelho. Segundo, Jesus manda pregar para todo mundo. Então significa que não tem uma mensagem para uns e outra para outros. E que todas as pessoas precisam do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Você já ouviu falar nessa palavra Evangelho? Você fica, o que é Evangelho? Evangelho são boas novas. A palavra Evangelho no grego significa boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. O que o Evangelho diz é o seguinte: eu vou fazer para você um resumo da Bíblia, um resumo do que o Evangelho ensina. Você nunca veio a uma igreja. Queria dizer para você, você está perdendo uma grande oportunidade. Aproveita essa oportunidade. Talvez você nunca mais ouça essa mensagem. A única vez na sua vida que de repente você vai ouvir. Aproveita. O que é o Evangelho? Eu só vim ouvir o Evangelho com 24 anos. Talvez você tenha 40, 50, 30 e nunca ouviu. O que é o Evangelho? O Evangelho, a Bíblia diz, Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele é o único Deus. Ele criou os seres humanos, e os criou perfeitos, os criou puros e santos, e eles viviam com Deus no paraíso. Mas o ser humano pecou, o ser humano desobedeceu a Deus, o ser humano voltou as costas para Deus, rejeitou a sua palavra, a sua ordem, o seu mandamento e a sua soberania. E aí o ser humano passou ao estado que ele tinha de bênção, de alegria, de pureza, de santidade. Ele passou a um estado caído, a um estado pecaminoso, a um estado de trevas, de escuridão, de cativeiro, a um estado que todos vocês, se virem a televisão ou acessarem a internet ou lerem jornais, vocês vão ver o estado da humanidade hoje. Esse estado está do jeito que está hoje porque o ser humano escolheu desobedecer a Deus, rejeitar a Deus, abandonar o seu Criador e resolveu cuidar da sua vida, viver para si mesmo. E aí o homem caiu, a humanidade caiu, e junto com o pecado, com a desobediência, entrou a morte. Quando Deus criou seres humanos, Ele os criou para serem eternos, mas com a desobediência veio a morte. E aí a morte passou a todos os homens. Então uma grande tragédia se instalou, porque o ser humano passou a ser pecador,
passou a ficar longe de Deus e passou a ficar destinado à morte. Mas não só a morte física, mas também a morte espiritual e a morte eterna. O que é isso? Quando o ser humano morre fisicamente, a sua alma vai ao juízo, encara Deus frente a frente. Lá é considerado pecador culpado e é afastado da presença divina por toda a eternidade. Esse é o destino normal de todos os seres humanos: viverem nessa terra, não viverem para Deus, recusarem a Deus e, quando comparecerem diante de Deus, serem banidos da face de Deus para todo sempre. Isso se chama perdição, isso se chama condenação, isso se chama inferno. Mas a boa notícia dentro desse quadro trágico da humanidade é que Deus amou a você e a mim, Deus amou esse mundo. E o que Ele fez para ajudar você, ajudar a mim e para dar uma solução a esse mundo? O que Deus fez? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho amado. Jesus Cristo, o homem que nasceu em Belém, que viveu na Palestina e morreu em Jerusalém crucificado, não era apenas um homem. Ele era um homem, mas também ele era Deus. Até hoje ele é homem e ele é Deus. Ele tem duas naturezas. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus enviou seu Filho, fez com que ele se tornasse homem. Para quê? Para que Deus enviou seu Filho? Para nos salvar. Diz a Bíblia que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou um Salvador, um só. A humanidade proclama vários salvadores, mas Deus enviou apenas um Salvador. E esse Salvador, como que ele salva as pessoas? O salário do pecado é a morte. Que todos nós merecemos é morrer e ser condenados. Mas o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo permitiu com que o pregassem na cruz do Calvário. E quando ele estava ali crucificado, ele estava recebendo o castigo que pertencia a nós. Ele estava morrendo no nosso lugar, morrendo a nossa morte, recebendo o juízo divino sobre ele. E Deus criou uma transação, uma troca. Jesus levou o nosso pecado. E diz a palavra de Deus que todo aquele que crê nesse sacrifício, nessa morte, não mais precisará pagar pelos seus pecados. Não mais será condenado, porque Jesus foi condenado pelo pecador que crê nele. É por isso que nós somos a Igreja de Jesus Cristo e nós declaramos que nós somos salvos, perdoados, lavados. Por quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. O cristão, ele não diz que ele é salvo porque ele é bondoso, porque ele faz boas obras ou porque ele não faz determinados pecados. O cristão, ele declara que ele é salvo porque Jesus Cristo pagou a sua penalidade naquela cruz. Então a boa nova do Evangelho é a seguinte: Jesus Cristo morreu, ofereceu um sacrifício suficiente para mudar a sua vida, apagar o seu passado, cancelar a sua culpa, remover os seus pecados, te dar um novo coração. Basta apenas que você creia nele. Não é necessário pagar promessas, não é necessário dar dízimo. As pessoas ficam escandalizadas com dízimo, né? Ah, a igreja pede dízimo. A igreja não pede nada, os cristãos dão dízimo, porque amam o Senhor. Não é necessário dar dízimo, não é necessário subir escadarias de joelho, não é necessário fazer iniciação religiosa, pagar votos, raspar a cabeça, cumprir sacrifícios, fazer um seminário, nada disso. O Evangelho anuncia, simplesmente creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Essa é a boa nova, que Jesus já fez tudo o que era necessário para que você encontre a salvação, para que você seja uma nova pessoa, para que você conheça a paz, para que você tenha amor verdadeiro no seu coração, para que a tua vida tenha alguma razão de ser, para que você encontre aquela resposta, aquela luz no fim do túnel,
aquela razão da tua esperança, para que você encontre uma vida abençoada após a sua morte, para que você encontre o teu Criador e para que você seja absolvido diante dele. Tudo isso é garantido para você por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Olha o que Jesus fala aqui: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ser salvo é isso, ser perdoado, ser purificado, ser transformado, passar a ter comunhão com Deus, receber o direito de entrar verdadeiramente no céu e habitar com Deus para todo sempre. É uma boa nova maravilhosa. Jesus fala, somente o que é preciso, crer. Aí ele coloca, quem crer e for batizado. O batismo não é condição para a salvação de alguém. O batismo não salva ninguém. O que salva é a fé da pessoa no sangue derramado naquela cruz, na morte de Jesus pelos seus pecados. O André Júnior já está salvo, se ele creu, e eu creio que ele creu, porque o coração das pessoas a gente não conhece, mas ele dá evidências de que crê. Então, se ele creu, e eu creio que ele creu, ele já está salvo. Agora ele vai ser batizado, por quê? Porque Jesus mandou. Jesus mandou que todos os que crescem fossem batizados. Para quê? Para quê? O batismo é uma identificação pública do compromisso da pessoa com Jesus Cristo. É quando, por exemplo, você conhece alguém, você ama aquela pessoa, você normalmente, você faz o quê? Você casa com a pessoa. Então o batismo é como se fosse uma cerimônia de casamento da pessoa com o seu Salvador. Ele está ali confessando, Jesus é o meu Salvador, e ele passa pelo batismo. Mas não é o batismo que salva. Apenas se batizar não salva ninguém, é a fé. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem acredita de verdade em mim é batizado. Quem acredita de verdade em mim procura o batismo. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa realmente crê no Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, a vida dela muda, ela não é mais a mesma, e aí ela vai procurar cumprir o mandamento e ser batizada. Ela passa a ser identificada como cristã, como membro da igreja local. É por isso que existe o batismo, e nós vamos ver daqui a pouco como é o batismo e o que ele significa. O que significa essa cerimônia ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Isso é uma promessa, é uma certeza. Se você entrou aqui nesse lugar, nessa noite, e a gente está feliz por você ter vindo, graças a Deus que você está aqui. Se você hoje crê, você sai por aquela porta salvo, transformado. Aí, se você disser para mim assim, mas eu creio. Não. O crer na Bíblia não é apenas um assentimento intelectual. Você diz assim, concordo, acredito. Não é só isso. O crer é confiar. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela deposita toda a sua vida nas mãos dele. Ela como que mergulha nos braços dele. Ela entrega tudo a ele. É uma nova vida. Então quem crer dessa forma, quem confiar, quem acreditar, crer em Jesus é acreditar, em primeiro lugar, que você é pecador. Crer em Jesus é acreditar que, como um pecador, você merece a condenação de Deus. Crer em Jesus é acreditar que só Jesus Cristo salva, e mais ninguém. Nenhum outro nome existe debaixo do céu, a qual Deus deu como Salvador. Deus só enviou Ele. Acreditar em Jesus é acreditar nele e mais ninguém. Se você me perguntar assim, qual é a diferença do cristão para aquele que diz que é cristão ou para aquele que tem outras crenças? A diferença do cristão é a seguinte, e só o cristão acredita assim: o cristão acredita em Jesus e em mais ninguém.
ele não acredita nem nele mesmo. Se você perguntar para mim se eu acredito em mim, eu digo não, eu não acredito em mim. Eu acredito em Jesus Cristo. A psicologia, a sociologia, todas as filosofias da Terra ensinam você a acreditar em você. Nós não acreditamos em nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós acreditamos sim que Deus pode operar em nós e fazer maravilhas, mas não na nossa força, mas na força do Senhor. Então, se você acreditar em Jesus, você não vai nem mais acreditar em você, você vai acreditar nele e só nele. E aí, essa fé vai ser tão forte que você vai procurar uma igreja, você vai frequentar uma igreja cujos membros creem na mesma coisa que você, e você vai procurar o pastor, aquele que você achava que era charlatão, e você vai dizer assim: eu quero ser batizado. Eu, no passado, antes de ser cristão, eu achava que toda a igreja era uma fraude, todo pastor era charlatão, e que esse livro aqui era uma piada. Eu falo isso com vergonha. Esse é o livro de Deus, a palavra de Deus. Graças a Deus ele abriu meus olhos e eu criei. E eu queria que você nessa noite cresça também. Por quê? Porque quem crer e for batizado será. Agora Jesus diz: mas quem não crer será condenado. Por quê? Por que será condenado quem não crer? Por que Deus tem todo esse rigor? Porque Jesus é... O que é isso? É egoísmo? Só eu, se não for eu não tem jeito? Por que isso? Porque se eu não creio em Jesus eu vou ser condenado? Porque, como eu te falei agora há pouco, todo ser humano nasce condenado. E Jesus Cristo é o único Salvador, a única saída, o único caminho, a única verdade, a única vida. Se você não crê nele, você vai continuar do mesmo jeito que você nasceu, e vai terminar a sua vida, e vai ser condenado para sempre. Não é que Deus seja rigoroso, não é que Deus não te queira, Deus ama você, tanto que Ele enviou seu Filho para salvá-lo, mas não há outra chance. Pensa bem, se você estivesse no mar se afogando, uma pessoa jogasse uma boia para você, o que você faria? Você diria para a pessoa assim: não, eu não quero boia não, se você jogar para mim um tanque de oxigênio, uma máscara para eu poder me vestir, fazer um mergulho, aí eu aceito, mas boia eu não quero boia não. Inventa outra história, boia não, eu quero outra coisa. O que vai acontecer? Vai morrer afogado. Deus mandou o único salva-vidas que existe, Jesus Cristo. E se você não aproveitar Ele, você não será salvo. Você será condenado para sempre. E eu não estou falando isso porque eu acho que eu sou melhor do que você, porque eu merecia ser condenado. Eu merecia estar agora no inferno. E todos aqui, todos os nossos irmãos estão aqui, membros dessa igreja, mereciam estar no inferno, por pecadores que são. Eu também sou. Eu digo para você com a autoridade da Bíblia, não é minha, não é da igreja. Aprenda uma coisa, a igreja fiel, ela não inventa histórias, ela expõe isso aqui, ó. Ela explica a Bíblia. A Bíblia está aqui bem claro: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente transmite essa mensagem. Disse Jesus: vá por todo mundo, pregue o Evangelho. E eu agradeço a Deus por você estar aqui nessa noite. Não conheço sua vida, mas talvez você não frequente igreja evangélica, você não creia no Evangelho, não creia em Jesus Cristo, não creia nem em Deus. O Brasil está lotado de ateus. Quando você vai na internet, vê as opiniões das pessoas a respeito de qualquer assunto, você encontra vários ateus, pessoas que não acreditam que exista um Deus, não acreditam que esse mundo foi criado, não acreditam em nada. Talvez você seja assim, mas eu quero dizer para você: Deus ama você mesmo assim, e Deus enviou o Filho dele para você, mesmo que você diga: não creio que Ele exista, Ele ama você. Mesmo que você diga assim: eu odeio esse Deus da Bíblia, Ele ama você.
Mesmo que você diga assim, Jesus para mim não importa, Jesus, não estou nem aí para Jesus, Ele ama você. E Ele trouxe você aqui nessa noite. Você veio, né? Não, quem vinha aqui foi eu que vim, mas foi uma providência divina. O Senhor trouxe você aqui nessa noite, para você ouvir essa palavra. Eu preguei para você o Evangelho. Pastor, o que é Evangelho mesmo? O Evangelho é a boa notícia de que só Jesus Cristo salva. Que nós precisamos ser salvos e que Jesus Cristo é o Salvador porque Ele morreu na cruz por nós. E ressuscitou, venceu a morte, subiu ao céu de novo, está assentado à direita de Deus, e diz a Bíblia que Ele virá novamente. Virá para julgar a humanidade, buscar a sua igreja. O Evangelho é isso, boa nova, só Jesus Cristo salva. Se você crê nele, será salvo. O Evangelho foi pregado, você ouviu, você não pode mais dizer, nunca ouviu o Evangelho, você ouviu. Agora cabe a você dar a resposta. Olha o que Jesus fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, a parte da igreja é proclamar o Evangelho. Nós cantamos agora, viu? Ide e fazei discípulos de todas as nações, pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Estamos anunciando o Evangelho agora. Agora é com você. O que você vai fazer? Vai crer ou não crer? Você tem que dar uma resposta. Não adianta você dizer assim, não, eu estou neutro, nessa parada aí eu estou neutro. Não existe neutralidade. Jesus falou assim, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então só tem dois, a humanidade é dividida em dois grupos, os que são de Cristo e os que não são. Só nesses dois grupos. Qual a tua resposta? Você acredita nisso? Acredita no que eu te falei? Acredita que esse livro é a palavra de Deus? Acredita que Deus enviou Jesus para salvar você do seu pecado e que só há salvação nele? Você acredita? Confia nisso? Todo o seu coração? Você entrega a tua vida agora a Cristo? Você abre o coração para Jesus e fala, Senhor, salva a minha vida agora. Você será salvo. Agora, se você diz, não creio. Não creio. Eu até respeito vocês. Eu digo para você, eu não respeitava não. Quando eu não era crente, eu não respeitava não. Mas você pode até falar, eu respeito vocês, a gente agradece pelo respeito, mas não acredito nisso não. O que podemos fazer? Oremos por vocês. Peçamos a Deus, porque não crer no Evangelho é pedir para continuar a mesma coisa, depois morrer, e viver eternamente afastado de Deus. Você quer fazer um teste? Você está preparado para morrer? O que você pensa sobre a morte? O que vai acontecer depois da morte? Tem alguma dúvida? Está preparado? Aquele que crê em Jesus Cristo está preparado. Suas dúvidas foram dissipadas e ele encontrou a vida eterna em Jesus Cristo. Eu quero dizer para você o que acontece com quem crê em Jesus Cristo. A pessoa vive essa vida aqui, servindo a Ele, se afastando do pecado e vive para Ele. Quando a pessoa morre, seu corpo é colocado no caixão e botado debaixo da terra e a sua alma sobe para Deus e fica na presença de Deus, sem pecado, sem tristeza, sem choro, numa alegria, numa paz infinita, na presença de Deus. Só a sua alma, junto com Deus, e com os anjos e com todos os outros que foram para lá, aguardando o último dia. Quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos, essa alma desse cristão que estava com Deus no céu, retorna para a terra, recebe um novo corpo, e levanta com o corpo glorificado, para viver no seu corpo e na sua alma por toda a eternidade.
É isso que ensina a palavra de Deus. Então, toda a vitória, toda a alegria, toda a paz, toda a bênção está reservada para quem crê no Senhor Jesus Cristo. E o que está reservado para quem não crê no Senhor Jesus Cristo? Infelizmente, nada de bom. Nada de bom. Eu digo nada de bom depois dessa vida, né? Porque aqui Deus te abençoa, te ajuda, você trabalha, você tem tua casa, teu carro, tua família. Deus é muito bom. Ele abençoa todas as criaturas. Mas quando chegar o juízo, quem não tiver Cristo não terá chance alguma de viver uma eternidade feliz. Então, nessa noite, que você creia, e se você não mora aqui perto, você procura uma igreja cristã, uma igreja evangélica, frequenta ali. Eu quero te dar um sinal do que é uma igreja de verdade. Se você entrar numa igreja e começar a te pedir dinheiro, pode ir embora. Se você entrar numa igreja e começar a falar disso e daquilo e nunca falarem de Jesus, nunca falarem de salvação, pode ir embora. Quando você entrar numa igreja e lá o nome de Jesus Cristo for anunciado, a salvação for anunciada, fica lá. Se converta, seja batizado, sirva ao Senhor e você terá uma eternidade de glória e alegria no céu para você. Hoje é o dia, hoje é a tua oportunidade. Eu não creio em nada disso. Muito bem, mas abra o coração, tira o preconceito. Eu também não crio em nada disso, mas o Senhor abriu meus olhos. Isso é a verdade de Deus, não é fantasia, é real, é verdade. Jesus Cristo é o Salvador.